conforme anunciamos ontem no final do programa, também nas nossas redes sociais, que estaríamos aqui batendo papo com a Dila Efgen. Ela é microfisioterapeuta. Vamos falar sobre a importância da microfisioterapia no tratamento e prevenção do câncer de mama e colo de útero. E também vamos falar um pouco sobre o seu livro Quais de Mim. A partir de agora, solta um sambinha pra ela, Romilson. Fala Você Notícias, novidades, bate-papo com Neide U. No Fala Você Notícias. Bom dia, mulher grandiosa. Seja muito bem-vinda mais uma vez a esse programa. Que bom dia te receber. Minha querida, bom dia a todos os ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo também, né? Que agora estamos aí ao vivo. Para mim é uma grande alegria. Live, o YouTube. Tudo. Nós estamos nas redes. Com certeza. Para justamente levar informações e principalmente, né, agradecer aqui a generosidade, a hospitalidade, né, e acolhimento dessa cidade tão maravilhosa que é Guanambi. E que eu acabei de falar que eu atendo aqui há mais de 7 anos. E você é que abriu os portais para mim na parte de comunicação. Sensacional. Os portais estão sempre abertos, Dila. Dila, para que as pessoas possam entender, né? A gente sabe que já falamos muito sobre esse contexto aqui, microfisioterapia. É importante as pessoas entenderem o que é a microfisioterapia. Ótimo. E eu gosto muito de falar sobre essa técnica, que é uma técnica de terapia manual, onde o paciente nos fala só uma queixa e através de mapas desenvolvidos por fisioterapeutas franceses, nós vamos buscando perceber quais são os órgãos vitais que estão sem vitalidade. Ou seja, as emoções, ela tem um poder, se não for bem trabalhada, de somatizar doenças. E muitas vezes o que chega primeiro é a somatização para depois a doença se instalar. Então a microfisioterapia lhe dá rapidamente, né, um histórico de como os seus órgãos estão sem a função de autocura, que é a liberação e o aumento da imunidade. Então, se a gente pode, através de uma técnica, mudar hábitos saudáveis sem uso de medicação, essa é a hora de conhecer a microfisioterapia. E é preciso quantas sessões, Dila, a gente fazer? Olha só, eu recomendo 2 sessões, mas 95% dos pacientes que passam por mim, uma sessão é suficiente para liberar traumas e bloqueios que estão ali armazenados na memória das nossas células desde quando estamos na barriga de nossa mãe. Então, depois da primeira sessão, a gente precisa de um tempo de 60 a 90 dias, que é justamente o tempo que a célula precisa para ela se reconectar com as outras e seguir a sua vida com mais leveza, com responsabilidade e sabendo que a manutenção é para a vida inteira. Atividade física, uma boa alimentação, cuidar de você, buscar se entender, conectar com a natureza e viver a vida. Com certeza. Eu conheço a prova, por isso que eu trago. Sou paciente dela, sou paciente mesmo e amo esse trabalho. Dila, como é que a microfisioterapia pode ajudar no tratamento e prevenção do câncer de mama e colo de útero? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Não só no Outubro Rosa, mas também durante todo o ano. Eu acho que nós mulheres, precisamos ter atenção nos nossos sentimentos. Então, hoje, nós temos já comprovações que o estado emocional, ele faz com que nós, mulheres, ficamos vulneráveis. À medida que você sobrecarrega os seus pensamentos com preocupação, com ansiedade, com medo, tudo isso faz com que o nosso corpo libere cortisol, que é um hormônio que tira completamente a força, diminui a nossa imunidade e a doença, ela fica fácil de se instalar. Nós, mulheres, temos uma probabilidade muito grande de sobrecarregar a nossa vida com afazeres, principalmente quando a gente passa a trabalhar. Na medida que você sai de casa para trabalhar, quando você volta, o seu terceiro turno está ali te esperando. É casa para cuidar, é filho, é esposo, é todo um contexto
que na maioria das vezes faz com que a mulher não pare um pouco para se olhar e principalmente para se tocar. Então, nesse momento, é um chamado, né, que a gente faz, que o toque, ele é a primeira coisa que nós identificamos que existe algo errado. Mas a gente pode controlar as emoções para evitar que o problema se instale. Pode ser que em muito tempo na nossa vida a gente tem que desconstruir essa percepção de que como é que as emoções me deixam frágil a ponto de desenvolver câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de tireoide. Por que será? Porque nós mulheres temos uma dificuldade, muitas de nós, em não se perdoar. Então, o perdão é uma das coisas que facilita com que o nosso corpo não sobrecarregue, não bloqueie as nossas emoções a ponto de lá na frente desenvolver um câncer. E pacientes com câncer podem passar pelo tratamento da microfisioterapia? Com certeza. Por quê? Na medida que você passa por um diagnóstico de câncer, eu costumo dizer que o diagnóstico do câncer é uma entrega de uma passagem que nós sabemos que vamos voltar para a nossa casa, nós vamos morrer sim um dia. Mas o paciente com CA, ele recebe ali aquela passagem sem horário, sem data, mas ele sabe que ele vai. Às vezes nós podemos ir primeiro do que eles que estão com o diagnóstico de câncer. Porém, quando você enfrenta isso e cuida do que é necessário, com quimioterapia, todo um tratamento, existe fisicamente uma diminuição muito grande da imunidade. Então, a microfisioterapia, ela vai ajudar você a recuperar, aumentar essa imunidade e, lógico, à medida que você começa a entender o processo, o seu pensamento, as suas ações vão ser importantes demais para o seu corpo reconhecer que está passando por uma fase, mas que pode sim. Conheço muitas pacientes que já passaram por mim, que venceram o câncer de mama, que se tornaram pessoas, né, que até hoje, né, elas levantam essa bandeira. O câncer de mama é um chamado para uma mudança de vida. Mas, se na medida do possível essa mudança de vida não pode não trazer a cura para nós, mas traz a cura da nossa alma. Faz com que a gente entenda e nos prepare, né, da melhor maneira possível para esse encontro com o Pai. Para o seu conhecimento da microfisioterapia, pelas suas colocações, podemos considerar que o câncer ele desenvolve em virtude de um tipo de vida, tipo de pensamento, padrão que você estabelece. À medida que você muda esse padrão, você pode ficar livre e nem ter esse câncer? Olha só, isso é uma questão muito vasta para se falar e a gente não pode afirmar, mas existe hoje, né, estudos que comprovam essa mudança de hábito, de padrão, de pensamento, que pode sim trazer uma melhora, uma recuperação. Vamos falar um pouco de uma forma bem simples. Como é que funcionam as nossas células? As nossas células, elas trabalham em conjunto. As nossas células, elas protegem o nosso corpo através do nosso tecido conjuntivo. Por isso que a microfisioterapia, ela toca sutilmente na pele, porque é como se ela tivesse ali uma conexão diretamente com essas células. As células, quando ela está bloqueada, com emoções, com situações vividas, com tóxicos, não só a parte traumática, física, mas tóxico também de alimentos, de pensamentos, né? De todo esse movimento que a gente passa. Um trauma, ele deixa as nossas células enfraquecidas. E elas ficam bloqueadas, então elas não conseguem comunicar com as outras. Se não tiver um reparo, essa célula ela vai morrer, ela vai se transformar em um câncer. As células, elas vivem em conjunto, uma ajuda a outra. Se uma não entra no contexto da ajuda mútua, ela infelizmente ela é descartada e ela morre. E ela vira um câncer. Então, se você mudar pensamentos, ações, você pode sim evitar. Por isso que a ciência hoje, ela cuida, trata, mas ela não consegue explicar como de fato surge o câncer, né? Não é só o câncer hereditário, como era tão comentado inicialmente. Não. Hoje, um paciente que tem um histórico familiar, lógico, ela vai ter que ter um cuidado a mais.
Mas existe casos de pessoas que revertem isso. Eu acho que toda esperança de vida é válida. Eu acho que nós não podemos andar sem a medicina, mas a gente também tem que andar com a nossa fé, temos que andar com as terapias integrativas, temos que fazer a nossa parte, temos que nos preparar de uma certa forma para entender e envelhecer com leveza. Basicamente, se a gente tem uma vida longa, claro que nós vamos envelhecer a ponto das nossas células virarem câncer, porque elas não têm mais a vitalidade, elas não estão mais conseguindo trocar umas com as outras. A autocura do nosso corpo, ela tem validade, mas pode ter uma longevidade muito mais tranquila quando você realmente fica atento a esses sinais para que os hormônios que você produz dentro do seu corpo sejam ativados. Então, se a angústia, a mágoa, a tristeza, a preocupação, a raiva, enfim, libera cortisol, o que nós podemos fazer para liberar dopamina, serotonina, noradrenalina, ocitocina, GABA, endorfina? São mudanças de hábitos. A gente faz a nossa parte, a gente ajuda o nosso corpo a ter uma longevidade saudável, mas sabemos que vai chegar um momento em que a gente não vai mais dar conta. Nosso corpo não dá conta, mas a nossa mente, ela pode sim ficar dentro de um corpo debilitado, mas consciente. Então, hoje, eu já estou aí chegando nos 60 anos, né? Agora em dezembro, dia 2, e eu fico muito feliz em saber que há 10 anos atrás eu percebi nitidamente a minha evolução, não só física, mas espiritual, quando eu comecei a não brigar com a minha idade, não brigar com as minhas limitações, a entender como é que eu posso ter uma vida mais leve, sabendo que o meu corpo não é mais um corpo de 20 anos, nem de 30. Mas isso não faz com que a gente perde a alegria de viver, que gosta de um anel diferente, de um brinco, de um cabelo, enfim. Nós temos que entender e acolher o nosso corpo em todos os momentos. Até quando tem que retirar uma mama, para a gente ter uma longevidade, para a gente ter mais dias de vida, a gente vai entender que a mama saiu, mas o corpo ficou, a mente ficou, a família está do nosso lado. Se reconstitui uma mama, tudo bem, mas eu já sinto hoje que tem muitas mulheres que já estão no estado evolutivo tão tranquilo, de estar em paz com ela e com Deus, independente da religião, que às vezes nem colocam uma prótese. Ela já coloca um lenço no cabelo, ela entende, né? Nós temos aí o exemplo de Preta Gil, que não é um câncer de mama, mas é uma pessoa nova, né? Que tirou um tumor e com 6 meses aconteceu metástase. E tem muita gente até que comenta a colocação que o pai dela, Gilberto Gil, disse: não brigue, aceite. E isso é interessante, porque a gente escuta e acha isso chocante. Mas tem coisa melhor na vida do que você entender que você vai voltar para a casa do seu pai de verdade. Que a gente está aqui passando só um período da nossa vida. Então, eu acho que falar sobre câncer de mama, falar sobre superação, falar sobre aceitação, cabe sim no nosso bate-papo de hoje e de todos os dias. Já que você deixou essa deixa, o que tem no livro que você participa, Quais de Mim? O que realmente, qual é a sua mensagem que você traz? A mensagem é, Quais de Mim você procura? É uma coletânea onde reúne-se mulheres empreendedoras de si mesmo. Como é que é isso? Eu pago para ter 2 páginas e meia contando a minha história. À medida que eu, junto com outras mulheres, a gente tem um livro, esse livro a gente vende e o benefício dele é que a gente consegue, em cada livro que a gente vende, doar um livro para mulheres em situações de risco. Então, esse livro, Quais de Mim, não é um livro para você ter um best-seller. É para você realmente mostrar que você é generosa ao ponto de contar a sua história para servir de exemplos para outras mulheres. Então, esse livro eu faço parte dessa coletânea e eu consegui, com a idealizadora Kátia Teixeira, a trazer um exemplar, Quais de Mim você procura, mulheres nordestinas. Então, eu estou convidando a todas as mulheres que sentem no coração a vontade de deixar o seu legado registrado em um livro, para contar a sua história e servir
de exemplo, de inspiração para outras mulheres. Então, esse livro é uma das coisas que eu queria fazer na minha vida. Já tive meus 3 filhos, já plantei árvore, e eu queria fazer parte, né, de ter um livro. Então, hoje, eu já, assim como eu consegui, eu estou também colocando à disposição de quem quiser, pode me procurar. Quem interessar. E fazer parte. Contato. Qual é o Isso. contato seu? 779-8828-3638. É o meu WhatsApp. Tem o meu Instagram, Dila Microfísio. É só me chamar, a gente conversa, a gente faz, como se diz, né? Essa interação, essa conexão de mulheres para que a gente possa uma estar ajudando a outra e juntas deixando o nosso legado em um livro que vai ficar permanentemente, né, guardado. Você Pra tá, sempre. você tá com atendimento aqui na cidade de Guanabi, né? As pessoas Sim, que sim. interessarem, pode procurar quem? Sim, pode procurar a Vanessa Iná. Ontem eu atendi com a nova parceira, vou mandar até um beijo para ela aqui, que é a Eliane Moraes, né? Ela é uma fisioterapeuta especialista em a parte de fisioterapia pélvica e é a minha nova parceira aqui. E continuo, sim, com Vanessa Iná, minha querida, no estúdio de yoga. Então, eu estou atendendo hoje e amanhã aqui em Guanambi. Sensacional. Quem tiver interesse, entre em contato, busca aí Espaço Vanessinar, tá? No Instagram, que você lá pega todos os contatos. Ok. Ok. Obrigada por estar aqui. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade e deixo o recadinho aí para sempre. Se toque e cuide de você. Você é o seu maior tesouro. Com certeza. Valeu, amiga. Obrigada. Amei você aqui.